sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro capítulo 3, versículos 3, 4 e 9. Bem, esse texto aqui foi escrito, pelo apóstolo Pedro a toda a igreja de uma maneira universal. E aqui esse capítulo aqui fala sobre a vinda do Senhor, dizendo que a vinda do Senhor está próxima e que todas as suas promessas são seguras. Ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então ele traz aqui um alerta a todos os cristãos, falando sobre um sinal, que marcaria fortemente o tempo do fim. Ele fala aqui que primeiro, nos últimos dias virão escarnecedores, pessoas zombadoras, e elas estariam em toda a humanidade. E essas pessoas zombadoras, escarnecedoras, elas estariam andando segundo as suas próprias leis, suas próprias regras, suas próprias vontades, suas próprias paixões, os seus próprios achismos. E também nós entendemos porque esses tipos de pessoas começam a contestar a fé cristã. Essas pessoas, elas vão abandonar os ensinos que receberam dos seus pais, que receberam ali, os ensinos da base da fé cristã. Elas iriam abandonar para viverem o pecado, para viver tudo aquilo que satisfaz a carne e que nos distancia de Deus. Então, essas pessoas, elas estariam ali questionando ao próprio Criador, questionando as promessas dele, dizendo: onde está a promessa da vinda de Cristo? Então, essas pessoas iriam ali colocar à prova algo que é muito importante para nós como cristãos, que é a promessa maior que nós temos, é que Cristo vai voltar. E essas pessoas, elas não sabem discernir, nem nas coisas que acontecem no mundo físico, quanto mais as coisas espirituais. Então, essas pessoas zombadoras, que estariam em toda a humanidade, assim, pecando de uma maneira desenfreada, elas iriam começar a questionar as promessas, as palavras do Senhor Jesus. Então, aqui o apóstolo Pedro, ele começa a responder, a ensinar os irmãos, dizendo: olha, o Senhor, ele não retarda a sua promessa. Ele está querendo dizer aqui que o Senhor, ele não coloca para frente, aquilo que ele falou na sua palavra. Ele fica estendendo mais um tempo para frente. Não, ele estava querendo dizer aqui que o Senhor, ele já determinou o seu tempo perfeito para concluir todas as coisas. Nós sabemos que Jesus, ele disse isso, que sobre o fim, nem mesmo o Filho, nem os anjos sabem. Somente o Pai, ele sabe. Então, aqui o apóstolo Pedro está falando aos irmãos: olha, o Senhor, ele não fica retardando, não. Ele já tem o seu plano. Ele já tem o seu tempo. Não deixa que o questionamento dessas pessoas venham abalar a fé que vocês têm sobre a vinda de Cristo. Esse texto é muito profundo. Então ele está dizendo aqui, ainda que alguns de vocês a tenham por tardia, por falta de conhecimento bíblico, conhecimento, sobre a experiência mesmo com o nosso próprio Salvador. Muitos aqui vão desacreditar nessas promessas.
Mas aqui, olha o que o apóstolo Pedro diz, ele é longânimo para convosco. Então, dentro desse período, né, em que Deus ele está contemplando a humanidade e ele já determinou o fechamento de todas as coisas, ele fica ali aguardando todos aqueles que se desviaram para que possa voltar para suas promessas, acreditarem, não abandonarem mais, né, os rudimentos da fé cristã, para seguir as suas próprias vontades. Então o Senhor, olha como que é o carinho de Deus por nós, ele fica aguardando, porque ele sabe que o tempo já está chegando ao fim. Então ele anseia dentro do seu coração que todos, né, se arrependam, não querendo que alguns se percam, porque ele sabe que, né, no meio alguns ali vão se perder, vão acabar sendo levados para esses tipos de pensamentos. Aí ele diz aqui, senão que todos venham arrepender-se. Olha o desejo de Deus, né? Ele aguarda a nossa posição, a nossa decisão. Mas com isso ele não está colocando a promessa para frente. Ele já determinou. Se nós desprezarmos, né, essa palavra, as portas elas vão se fechar e vamos ser impedidos, né, de viver a promessa de Deus na nossa vida. Porque a palavra do Senhor, ele fala, né, de uma maneira assim bastante forte sobre o que vai acontecer com a terra. Né? Essa mesma terra que um dia foi destruída pelo dilúvio, ela está aguardando ser destruída pelo fogo. Né? Onde os elementos da terra, eles vão derreter, se dissolver. Porque o Senhor, ele vai, né, fazer cumprir aquilo que ele prometeu, que é fazer novos céus e nova terra. Então ele vai purificar tudo isso. E se nós abandonarmos as promessas do Senhor, né, não acreditarmos, deixar com que, né, o questionamento desses homens zombadores, né, zombadores, venham a nos desviar. Então o Senhor, ele quer que voltemos à sua palavra, né, que possamos nos arrepender, que possamos voltar os nossos olhos para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É porque estamos, né, próximos. Jesus, ele falou, perto está o fim. Que você possa, né, meditar nessa palavra, refletir cuidadosamente e que a sua vida esteja, né, no centro da vontade do Senhor. Né, esse é o meu desejo, mas também essa deve ser a sua escolha. Amém?